Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25 das evocações. Perguntas sobre as evocações, no item 282. Nós paramos no nosso último encontro na questão número 5, que ela é dividida em duas partes. Então a gente retoma a primeira parte dessa número 5. E Kardec perguntando aos espíritos sobre o mecanismo das evocações, da rapidez com que os espíritos podem se manifestar dentro de suas possibilidades, as causas que podem impedi-lo de se comunicar, a permissão que precisam ter para poder se manifestar também. E aqui no número 5, Kardec perguntou aos espíritos como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo. Só um instantinho. E aqui então a resposta dos espíritos: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas ocorre nesse caso um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que posso dizer é que o espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento como uma espécie de choque elétrico, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na Terra entendeis a vós. Aqui, como a gente conversou no nosso último encontro, os espíritos procuraram trazer para nós uma explicação tendo como comparação os elementos do nosso cotidiano, como por exemplo a energia elétrica que provoca um choque elétrico, mas certamente são sensações e impressões que fogem à nossa compreensão pelo fato de nós estarmos vinculados ainda a um corpo físico, e no mundo espiritual não existe matéria para provocar essas impressões. Então eles trazem para nós algo parecido, algo que possa explicar um impulso que o espírito sente ao ser chamado. E aí então ele volta a sua atenção e dentro das possibilidades ele atende a esse chamado. Então, falando sobre essa comunicação também, porque normalmente quando os espíritos são chamados, inicialmente eles falam sobre uma prevenção, ou seja, o espírito já está prevenido de que ele será solicitado em determinada reunião. E como a gente já conversou, quando alguém faz um planejamento, podemos dizer assim que numa evocação, ou alguém que vai prestar algum tipo de esclarecimento, ou alguém, um espírito familiar que vai se comunicar com os seus entes encarnados. E aí então, quando existe essa evocação, na verdade a evocação não acontece na hora. Existe um planejamento durante toda a semana, por exemplo. Vamos supor que nós façamos uma reunião no fim de semana, então nós passamos a semana toda conversando sobre o assunto, perguntando quem seriam os espíritos que nos ajudariam naquele propósito. Se fosse evocar um espírito familiar, nós já ficaríamos naquela ansiedade, naquela expectativa de estar presente com o espírito. Então, como o pensamento é um gerador de energias muito potentes, o fato de nós fazermos o nosso planejamento já significa que o espírito já sabe que naquele momento será feita a evocação. Aí a partir dali cabe a ele, pelo uso do seu livre-arbítrio, se comunicar ou não com aquele grupo. Porque muitas vezes eu posso ter a vontade intensa de me comunicar com alguém, mas durante a reunião eu faço uma reunião sem os critérios de segurança, não levo aquele trabalho a sério. Consequentemente, o espírito, percebendo a minha falta de seriedade, também vai se recusar a se manifestar, apesar de saber que seria evocado para aquele trabalho. Então a gente vê que o nosso pensamento ele gera todo esse chamamento no mundo espiritual, e os espíritos percebem quando são direcionados a eles. Aqui na segunda pergunta desse item número 5, Kardec pergunta: o fluido universal é o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som? Aí, estudando um pouquinho de física, que a gente aprendeu na escola, a gente lembra sempre que todas as ondas sonoras, elas nada mais são do que vibrações do ar.
né, das moléculas de ar que existem aqui à nossa volta, que existem à nossa volta. Então, a partir do momento em que você emite uma determinada vibração, essa vibração se propaga pelo ar e atinge então os nossos ouvidos, e o nosso tímpano ali faz a interpretação desses sinais. Agora, quando a gente já aprendendo também, se por acaso você vai num ambiente em que você não tem ar, consequentemente você também, que seria o vácuo, você não tem forma de transmitir o som. Então o som depende essencialmente desse elemento. Laura perguntou qual a diferença desse tipo de pensamento e da forma pensamento, né? O pensamento nada mais é do que ondas que nós emitimos. A forma pensamento, né, segundo estudiosos, segundo os próprios espíritos, são formas que nós damos aos fluidos. Então lá no livro A Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos, Kardec diz para nós que o pensamento para os espíritos é como se fosse a mão para o homem. Então ele pode manipular esses fluidos criando formas. Então, na verdade, um espírito, quando se manifesta vestido com determinada roupa, que ele mesmo escolhe, uma roupa da sua época, uma roupa que ele usa na atualidade, ele cria aquela roupa que nada mais é do que uma forma pensamento, é uma forma fluídica que ele criou através do seu pensamento. Então, essa forma pensamento, ela pode se interpretar através de deformidades físicas. Tem espíritos que se manifestam e no plano no plano espiritual, eles apresentam cicatrizes, mutilações, deformações. Isso nada mais é do que a interpretação ou a ação do seu pensamento sobre o fluido no seu perispírito. Fora do seu perispírito, no fluido à sua volta, ele pode criar objetos. No livro dos médiuns mesmo, aqui onde nós estudamos, no Laboratório do Mundo Invisível, Kardec fala de um espírito que apareceu com aquela famosa caixinha de rapé. O que significa isso? O espírito cria, através da força do seu pensamento, essa forma pensamento, ou esse objeto fluídico do plano espiritual. Essa é a diferença dos dois. Então o pensamento por si só, nada mais é do que uma irradiação de energia da mente de cada pessoa. É tangível, né? Dá para chegar, Barbudinho, chega junto, beijão. Bom dia, dona de mim. Se é tangível, sim. No próprio aqui livro dos médiuns, Kardec fala que é tangível, pode ser tocado, inclusive ele pode ter o efeito químico, se for possível. Então Kardec pergunta, quer dizer então que se um espírito quiser criar, por exemplo, um veneno, esse veneno tem efeito sobre os encarnados? Sim, tem efeito. Só que isso não é permitido, porque isso seria uma interferência direta dos espíritos sobre o mundo dos encarnados. E a gente sabe que existe ali uma lei que impede essa interferência direta para não provocar o tumulto no nosso ambiente. Então sim, pode ser tangível. A própria materialização dos espíritos mostra isso. As experiências que já foram feitas de espíritos que tocam, de espíritos que sentem. Como, por exemplo, eu já trouxe para vocês aqui já há bastante tempo a história do senhor Douglas Home, que foi um dos médiuns de efeitos físicos mais potentes da época de Kardec. E ele então comentava, né, num livro que fala sobre a história dele, sobre a biografia dele, ele fala que mãos de espíritos se materializavam e puxavam a roupa das pessoas que estavam participando da reunião. Essa tangibilidade nada mais é do que a materialização. Então sim, se um objeto é materializado, da mesma forma que nós temos flores que são materializadas, objetos que são materializados, transportados e tudo mais, mas principalmente a materialização, isso nada mais é do que o resultado de um fenômeno de efeito físico que os espíritos podem provocar dentro de determinadas condições. Tá? Então essa é a diferença do pensamento por si mesmo e da forma pensamento, que é a ação do pensamento sobre o fluido à nossa volta, manipulando-o, condensando-o, formando-o de acordo com o interesse do espírito. O interessante nesse processo de materialização, só para a gente poder fechar esse parêntese, é que muitas vezes os espíritos provocam esse efeito sem terem consciência do que aconteceu. Tanto é assim que Kardec relaciona lá na Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno, que fala do criminoso, do assassino de Caustal-Lidari, que é uma cidade no sul da França, aquele espírito que ficou durante mais de 200 anos preso numa residência. Esse espírito, quando foi visto, ele tinha uma faca na mão, porque foi exatamente o objeto que fez com que ele provocasse um crime no século XVII, ano de 1600 e alguma coisa. Então ele foi visto com a camisa ensanguentada, com uma faca na mão, porque ele era açougueiro, ele era ali produtor de salsichas,
e ele assassinou o irmão e a esposa dele mesmo, achando que os dois estavam tendo um caso. E aí ele assassinou os dois e ficou durante mais de 200 anos revivendo aquela cena. E quando ele foi visto ensanguentado com a faca, isso nada mais é do que a forma pensamento que ele criou. Ele não sabe como, mas ele sabe que aconteceu. Soldados aparecem armados, uniformizados, pessoas comuns aparecem com seus objetos, segurando livros e tudo mais, não sabem por quê, mas simplesmente sabem que o livro está ali. Essa é a ação da forma pensamento. A Miriam lembrou aqui que São Luís explica essa potência de manipulação é muito maior do que podemos perceber e entender. Nem o espírito às vezes faz naturalmente, né? Percebe às vezes, né? Faz naturalmente. Aquilo que eu acabei de comentar, né, Miriam? Então a gente vê que, assim como a mediunidade, o pensamento, então, ele é muito mais profundo do que a gente imagina e nós sequer compreendemos ainda a sua ação. Já que no nosso mundo, né, falar de pensamento no nosso mundo, nada mais é do que algo interior. Algo que o espírito produz dentro dele mesmo. E não é percebido exteriormente. Já no mundo espiritual, o pensamento repercute à volta do espírito sobre todos os outros que estão ali próximos. São energias muito potentes, né? Então, nesse item número 5, Herculano Pires faz para nós aqui um comentário de rodapé. Ele diz assim: a comunicação do pensamento à distância está hoje provada pelos próprios métodos. Aliás, eu não li ainda, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não li ainda a resposta, depois eu volto para Herculano Pires. Segurem um pouquinho aí. Então Kardec perguntou: o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? A resposta: sim, com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como viajante que, no meio de vasta planície, ouvindo subitamente seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. E aqui a gente tem comentários a fazer, né? A gente vai só fazer um ou outro para poder ilustrar um pouco mais. Nós temos aqueles chamados, as evocações, que são bastante interessantes, e os espíritos respondem, porque eles percebem o chamado direcionado a eles. Mas nós temos casos que provocam grande perturbação. É aquele caso de um espírito que desencarnou, seus familiares sofrem muito a sua ausência, e aí ficam o tempo todo chamando por ele, sentem saudade porque vai até o quarto, abre o guarda-roupa, vê a roupa dele e chora, as mães choram profundamente, os pais, os irmãos, os cônjuges, os filhos e tudo mais. Cada vez que existe esse pensamento sofrido direcionado para o espírito, eles sentem esse choque, que os espíritos responderam aqui em cima. Então aquele choque que ele sente sendo chamado, imaginemos um choque provocado pela dor. E teve um caso interessante de um espírito que trouxe através da sua psicografia, isso numa reunião mais restrita de trabalho, né, direcionada para o desenvolvimento mediúnico. O espírito tinha cometido um assassinato, e aí então no plano espiritual ele dizia que ele não conseguia parar de ouvir alguém chamar por ele. Ele não suportava ouvir aquela voz, o tempo todo reclamando, o tempo todo chamando. Significava que a vítima estava também no plano espiritual chamando por ele. Então, mesmo no plano espiritual, os espíritos conversam entre si. Então nós temos aqueles chamados que são feitos de uma forma bem direcionada, para que um trabalho se desenvolva. Nós temos aqueles chamados inconscientes, que infelizmente a grande maioria das pessoas faz até hoje, principalmente quando se trata de perda de entes queridos. Isso é uma evocação extremamente perturbadora. No próprio Livro dos Espíritos, lá no final, quando fala das expiações terrestres, fala sobre a perda de entes queridos. E aí os espíritos lembram daquela passagem, dizendo, né, que os espíritos sofrem diretamente aquilo que os encarnados fazem, em termos de pensamento, em termos de chamamento, de evocação. Então é a mesma coisa. Então, na verdade, quando nós falamos a força do pensamento nas evocações, essa força é uma força neutra, que ela pode ser utilizada das mais variadas formas, e de forma consciente ou de forma inconsciente, repercutindo sobre o espírito o chamado daquela pessoa que está encarnada ou daquele grupo de pessoas. Daí então que naquele momento inicial, que nós normalmente ouvimos, né, nos relatos que tratam das desencarnações, o espírito fica durante um certo período num estado de inconsciência, como se ficasse adormecido. E a pergunta é, por que ele fica assim?
exatamente porque é uma forma terapêutica de preservá-lo naquele momento inicial daquela dor que a família sofre. E para isso, naturalmente, os espíritos merecedores passam por esse processo. Aí eles ficam durante alguns dias, algumas semanas, alguns meses, dependendo do processo. Agora, se o espírito tem como prova ficar ali acordado e sofrendo aquele chamado, sofrendo as críticas, as lamentações e tudo mais, aí é uma questão que diz respeito ali à experiência pessoal dele. Agora, se nós somos merecedores dessa caridade, né, de chegarmos ao plano espiritual, receber toda assistência, toda proteção, normalmente, segundo os espíritos relatam para nós, esse processo de inconsciência, de adormecimento, é como se fosse algo preventivo para que o espírito não sofra aquilo que a família está sentindo naquele momento. É daí que eles chegam e falam, olha, fiquei durante 30 dias num processo de inconsciência ou de semi-inconsciência. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, tinha aquele sono que era aquele sono quase que irresistível e tudo mais. Era uma indução que os espíritos faziam para evitar que o espírito sofresse aquilo que a família emitia para ele. Pessoas famosas da mesma forma, imaginemos artistas que provocaram, que tem ali um grande grupo de fãs, um grande número de fãs. De repente ele desencarna e aqueles fãs ficam lamentando, fazendo peregrinações no cemitério, tocando suas músicas, levando as suas imagens e sofrendo e tudo mais. Imagina esse tipo de efeito sobre o espírito. É daí então que ele fica nesse processo de inconsciência até acabar aquele início, aquela fase inicial que é mais agitada, que é mais turbulenta, para que depois ele possa despertar e começar o seu processo de readaptação ao plano espiritual. Então a gente vê que falar do fluido universal e falar do pensamento, nós podemos trazer aqui N exemplos para poder ilustrar esse processo. E mostrarmos exatamente o que é a prece, por exemplo, o que é a dor de um familiar, o que é uma evocação, tudo isso por esse mesmo processo. Herculano Pires, então, passa para nós aqui. Foi colocado, né, que o espírito no espaço é como viajante que no meio de vasta planície, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Agora a gente tem aqueles casos em que o espírito ouve o chamado, mas ele não consegue identificar. Isso porque ele vive aquele processo de perturbação, não tem ainda consciência. É como se ele andasse por um vale e ouvisse um eco chamando a sua voz. E o eco, como a gente sabe, você não sabe de onde vem. Alguém grita em qualquer lugar, você fica procurando e você não encontra. E aquela voz o tempo todo chamando, conversando, gritando, chorando, e o espírito fica desesperado. Assim acontece naquelas faixas inferiores de perturbação, onde os espíritos ainda nesse processo de adaptação ainda não conseguiram se encontrar em pleno equilíbrio. Né? Diga, Sandra. Beijo para você. Pois é, tem que levar um sinaleiro principalmente, né? Um sinalizador. Na hora que alguém chamar, você já aponta para poder avisar onde está. Vamos lá então. Herculano Pires diz o seguinte para nós. A comunicação do pensamento à distância está hoje provada pelos próprios métodos das chamadas ciências positivas ou materiais, graças às pesquisas e experiências parapsicológicas. Bastou um século de progresso científico para que esse problema se tornasse mais acessível à compreensão dos homens. O pensamento não conhece limite no espaço e tempo, o que dá plena validade científica a esse princípio espírita. Né? Isso quer dizer o quê? Que através dos estudos da parapsicologia que começaram a se desenvolver ali pelo Sr. Jaime, né, ele e a sua esposa, na década de 20 do século passado, 1923, 1924, a parapsicologia se formou como se fosse uma nova cadeira científica, embora fosse uma paraciência. Né? Então ele não era exatamente ali um processo científico na metodologia, já que ele lidava, né, com o pensamento, com elementos que não podiam ser estudados cientificamente, pelo menos não podiam ser comprovados. Mas o que nós observamos é que, através dessa metodologia, da metodologia científica, como o próprio Espiritismo já utilizou também, para poder fazer as suas comprovações, foi percebido então o processo de telepatia, a captação do pensamento à distância. Hoje nós temos equipamentos eletrônicos que começam a ser manipulados através da força do pensamento, não mais com eletrodos. Tínhamos aquelas pessoas que usavam aquelas toucas cheias de eletrodos, e aí então com o seu pensamento ele conseguia movimentar, por exemplo, o cursor de um mouse. Só que aí começaram a fazer experiências em que ele não mais utilizava fios,
mas fazia a uma certa distância, embora fosse pequena. Mas então a parapsicologia já começou a mostrar a possibilidade da comunicação entre os dois fluidos, entre duas pessoas através dos fluidos. Vamos para o item número 6. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos, mas nos admiramos de ver que respondem às vezes tão prontamente ao chamado como se estivessem bem próximos. Resposta dos espíritos é que às vezes realmente estão. Se a evocação foi premeditada, o espírito recebeu o aviso com antecedência e frequentemente se encontra no lugar antes que o chamem. É aquilo que a gente falou antes. Muitas vezes o processo de evocação começa muito antes da reunião. O fato de fazer um planejamento, de pensar no espírito, de começar a elaborar, né, aquilo que nós temos hoje, né, de um roteiro a ser trabalhado, né, quem vai ser chamado, quais são as perguntas que serão feitas, tudo isso então são emissões da mente que chegam ao plano espiritual e os espíritos então se colocam à disposição dentro da possibilidade, dentro do interesse em colaborar com aquele grupo. Né? Então, aqui nesse caso, como eu tinha falado para vocês no nosso encontro anterior, muitas vezes o espírito está próximo por saber previamente que ele será evocado, ao mesmo tempo que nós temos aqueles espíritos que não podem comparecer, e aí então eles solicitam, através dessa comunicação à distância, que aqueles indivíduos que estão próximos da reunião mediúnica transmitam a mensagem. Então alguém faz uma solicitação, aí o espírito à distância diz, olha, fala para ele que eu não posso fazer isso agora, ou fala para ele sobre, dê a ele tal resposta. Aí então aqueles espíritos que estão presentes captam o pensamento do espírito e transmitem a mensagem através do médium. Então é algo que para nós assim, é algo muito interessante, que parece um trabalho de ficção científica, algo fantasioso, mas os espíritos têm esse recurso, exatamente porque não utilizam da matéria como elemento de transmissão de ideias, mas eles utilizam uma energia que é o pensamento que nós ainda desconhecemos. Inteligente e complexo, profundo, né, e bastante produtivo, já que eles não dependem dessa limitação da matéria. Item número 7. Conforme as circunstâncias, o pensamento do evocador será ouvido com maior ou menor facilidade. Resposta sem qualquer dúvida. O espírito chamado com um pensamento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. É como se reconhecesse uma voz amiga. Sem isso, acontece muitas vezes que a evocação não avança. O pensamento desferido pela evocação toca o espírito, mas se é mal dirigido, se perde no vácuo. Isso acontece também com os homens. Se quem os chama não interessa, ou lhes é antipático, eles podem ouvi-lo, mas na maioria das vezes não o atendem. Então, aqui é aquela história, né? Quando você faz uma reunião mediúnica, dentro dos padrões de seriedade, dos padrões de responsabilidade, e as evocações são feitas de uma forma séria, de uma forma responsável, naturalmente os espíritos se colocam à disposição, principalmente porque, a partir do momento em que a doutrina espírita foi elaborada, com Kardec, com os espíritos e com os amigos de Kardec que trabalhavam nesse processo todo, os espíritos já perceberam que o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual seria um intercâmbio muito mais profundo, muito mais intenso. Daí então, vendo a possibilidade, porque eles sempre tiveram interesse, todos os espíritos que desencarnam, ou a grande maioria deles, daqueles que estão mais ligados ao mundo físico, quando desencarnam, lamentam a desencarnação, lamentam o afastamento. Então qualquer oportunidade que tinham de se comunicar com os encarnados, certamente o faziam. Só que dentro dos preconceitos religiosos, dentro dos nossos preconceitos a respeito do sobrenatural, a respeito das mistificações e tudo mais, faziam com que essa comunicação se tornasse muito difícil. A mediunidade, praticada de uma forma, digamos, oficial, embora não reconhecida por esse nome, acontecia dentro da própria igreja. Quando nós tínhamos ali os milagres, as comunicações dos religiosos com os santos, dos religiosos com os anjos, com o próprio Jesus. O livro que nós estudamos, A Mediunidade dos Santos, fala sobre isso. A quantidade enorme de santos que tiveram experiências mediúnicas de intercâmbio com o mundo espiritual.
E só que isso era visto como o quê? Como um milagre, e não simplesmente como algo natural. Mas era reconhecido dentro da igreja, não a mediunidade em si, mas o milagre. A partir desse momento, em que Kardec elaborou a codificação, e percebendo então que os médiuns não precisavam ter receios de apresentarem as suas habilidades, as suas faculdades, digamos assim, como se diz popularmente hoje, os médiuns começaram a sair do armário e começaram a reconhecer as suas habilidades sem aquele problema de serem julgados. Principalmente porque na Idade Média e já na Idade Moderna, naquele período de Kardec, havia ali aquela perseguição religiosa, embora a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, não fosse intenso como foi no passado, de perseguir pessoas, de prender, de torturar, de determinar execuções e tudo mais, as pessoas sofriam um preconceito muito grande. O próprio Kardec era ali um dos grandes visados por essas instituições, não só religiosas, mas científicas também, embora não fosse médium, mas ele estudava sobre mediunidade. E aí então, quando os espíritos perceberam que se tornaria mais fácil essa comunicação, eles mesmos se colocaram à disposição, percebendo que poderiam trazer para nós instruções e poderiam contar conosco também para ajudar no atendimento aos espíritos sofredores, aqueles que tinham dificuldade de se libertarem do mundo físico. Não que os espíritos aguardavam ansiosamente a nossa participação nesse processo, porque isso aconteceu, o atendimento aos sofredores sempre aconteceu durante toda a história da humanidade. Só que a partir do momento em que um trabalho se tornava organizado para ajudar nesse trabalho, certamente então os espíritos se aproveitaram disso, trazer esclarecimento, trazer ali a experiência de incorporação a esses espíritos, o choque anímico, que é algo muito interessante dos espíritos vivenciarem, nesse processo de reestruturação perispiritual, de readaptação ao mundo espiritual e tudo mais. Então, começaram a se organizar para também participar conosco nessa colaboração. Daí então, que quando nós vimos aqui, que coloca para nós, se o espírito, uma reunião mediúnica, quando ela é feita dentro desses critérios de seriedade, é feita uma evocação, certamente os espíritos se colocam sempre à disposição. Muitas vezes, talvez não atendendo às nossas expectativas imediatas, porque algumas vezes a gente quer conversar com um espírito que tenha sido importante ou que traga para nós um conceito profundo e tudo mais. Então, esse espírito pode não se manifestar, mas certamente teremos outros que trarão ali uma contribuição, ainda que aquém daquilo que nós desejávamos, mas certamente traziam para nós uma contribuição importante. Agora, quando uma reunião, então, partindo desse princípio, de que a reunião é séria, de que o pensamento de simpatia e benevolente é direcionado a um espírito, então ele sabe, olha, estão me chamando para participar daquele trabalho. E aí então, já que eu posso, tenho possibilidade, tenho condições, então eu vou ajudá-los naquilo que eles precisam. Aí então o espírito algumas vezes ouve um chamamento e fica se perguntando, quem que está querendo me chamar? É aquele grupo lá de pessoas que até hoje realizou apenas aquele tipo de trabalho de curiosidade, apenas aquilo de satisfação pessoal do grupo. Aí eu falo, olha, com toda a caridade eu gostaria de ir, mas infelizmente eles não estão prontos para poder desenvolver qualquer tipo de trabalho nesse sentido. E aí o espírito se recusa a ir, e aí outros, naturalmente, que querem muito entrar em contato com os encarnados, mesmo que sejam espíritos levianos, espíritos brincalhões, espíritos perversos muitas vezes, aproveitam essa abertura para poder interferir na vida dos encarnados. Então a gente vê assim que são vários os tipos de espíritos que estão ali atentos às nossas atividades e percebendo que existe, digamos, entre aspas, um portal de comunicação com os encarnados através do recurso da mediunidade, utilizado de uma forma organizada. Nós temos filas de espíritos que querem se comunicar. Nós tivemos um trabalho, daqueles que eu já comentei com vocês, que foi realizado lá na Comunhão Espírita de Brasília, um dos grandes centros espíritas lá do Distrito Federal. Havia reunião então de desenvolvimento mediúnico, assim como também as reuniões mediúnicas propriamente ditas para trabalhos, para atendimento e tudo mais. Mas dentro do trabalho de desenvolvimento mediúnico, muitos espíritos vinham porque eles simplesmente queriam levar recado para as pessoas. Então eles se comunicavam dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui para que vocês digam para minha esposa
que eu estou vivo, que eu estou com saudade dela e tudo mais. Aí o espírito vai embora. Não deixa nome, não deixa endereço, ele apenas fica desesperado para transmitir um recado. Outros espíritos vêm, olha, eu só queria conversar com vocês, porque eu sinto falta de falar com os vivos. Isso porque muitas vezes o espírito, dentro daquele estado de perturbação, ele se vê isolado. Ele olha para um lado, não vê ninguém, olha para outro, não vê ninguém. Quando vê um espírito se aproximando, ele fica com medo, porque espírito tem medo de espírito. Se ele tem aquele conceito de que quem morre vira fantasma e ele não se deu conta ainda da sua realidade, quando ele vê um espírito chegando, ele sai correndo. Aí então ele é induzido, muitas vezes não sabe nem porquê, mas é induzido a participar de uma reunião dessas, e ele começa a conversar com os encarnados morrendo de saudade. Vocês não imaginam como eu estou feliz conversando com vocês, eu sentia falta de conversar com as pessoas. E isso acontece dentro de uma reunião mediúnica. Por isso então, a seriedade é fundamental para poder criar, né, uma preparação prévia para a participação desses espíritos, e a intenção dos participantes também é fundamental. E é como é colocado para nós aqui. Se por acaso é um pensamento mal dirigido, as pessoas fazem evocação e ninguém responde. E por que ninguém responde? Porque simplesmente não foi direcionado a ninguém, não foi direcionado da forma correta, e aí então o pensamento se perde. Mas aí a gente entra numa outra questão interessante. Quando Kardec fala das reuniões que não são sérias, e como nós estamos constantemente rodeados por espíritos, nós temos duas possibilidades. Ou aquele grupo é ignorado pelos espíritos, ou os espíritos oportunistas se aproveitam daquele grupo para poder trazer ali o seu contributo, ainda que seja um contributo negativo. Então fazem invocação, principalmente naquelas brincadeiras do copo, né? Ou pessoas que fazem invocação para adivinhações, todas aquelas histórias que a gente conhece, né? Então imagina assim aquela brincadeira do copo, para quem já fez sabe como é que é, né? Já comentei com vocês isso. As pessoas se juntam, dão as mãos, fazem ali uma oração, ainda que seja uma oração um tanto quanto vazia, já que na verdade não é a intenção não é a oração, mas é fazer a brincadeira, e aí então eles solicitam a presença de um espírito, para que possa se comunicar para responder as perguntas. Duas possibilidades. Se o grupo, embora se arriscando numa brincadeira, que é uma brincadeira séria, né? Aliás, é uma situação séria, mas que levam na brincadeira, esse grupo tem a proteção do plano espiritual, sabendo que é só uma molecagem, sabendo que é só uma brincadeira desavisada e tudo mais, né? Então esse grupo protegido acaba não recebendo a comunicação de ninguém, porque os orientadores do trabalho não permitem essa manifestação. Agora, se por acaso aquele grupo precisa de uma lição, as portas estão abertas. E aí então a gente sabe que pode vir um espírito brincalhão, porque certamente um espírito sério não se manifesta, a menos que ele perceba nessa oportunidade algo que possa contribuir para o esclarecimento daquele grupo. Vem um espírito sério, se manifesta numa brincadeira do copo e dá então aquele esfrega, né? Olha, vocês estão brincando com coisa séria, isso que vocês estão fazendo é errado, isso porque o grupo tem merecimento para isso. Do contrário, as portas estão abertas, então eles são sujeitos a todo tipo de riscos desse tipo de comunicação. A Laura perguntou aqui se quando desencarnamos, vivemos no corpo emocional, o espírito desencarnado sente a vibração do espírito que se aproxima, se ele é boa ou má. Os nomes que são utilizados, Laura, são nomes diversos. Então falar de corpo emocional, por exemplo, pode ser um termo utilizado por grupos esotéricos que têm também essa compreensão do plano espiritual, mas dão a sua nomenclatura própria. No caso da doutrina espírita, nós temos o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual ele tem uma composição muito complexa que permite ao espírito ter percepções, sensações, emoções mais intensas. Então tudo isso depende do seu corpo perispiritual. De qualquer forma, estarmos nessa condição faz com que quanto mais adaptados ao plano espiritual, melhor é a nossa sensibilidade na percepção daquilo que acontece à nossa volta. Se é um espírito muito materializado, muito voltado para o mundo físico, é como se ele tivesse com a cabeça tão voltada para o chão que ele não consegue perceber nada à sua volta. E daí então a gente lembra sempre que os espíritos que são mais elevados, os espíritos que são mais desenvolvidos, eles têm também certamente uma sensibilidade mais apurada. E aí percebem essas vibrações com toda a naturalidade e com toda a simplicidade. Aí seria mais ou menos, fazendo uma comparação um pouco pobre, alguém que tem uma deficiência auditiva
completa, 100% de perda, e alguém que tem uma audição muito apurada. Aí você anda com alguém assim num lugar e você fala assim, você ouviu isso? E o outro vai dizer, ouviu o quê? Eu não ouvi nada, não ouvi nada. Então essa sensibilidade, fazendo essa comparação com a audição, seria mais ou menos isso. Quanto mais adaptado o espírito se encontra, maiores são os atributos, ou maiores são as faculdades que ele consegue desenvolver naquela condição de desencarnado. Tá? Então ele percebe se é boa, percebe se é má. Muitas vezes, dependendo da sensibilidade que ele tem, ele não só percebe se é boa ou se é má, como ele consegue perceber quem é o espírito que está se aproximando. Então ele sabe, estou sentindo, né, estou percebendo que fulano está chegando. E a gente vê isso inclusive entre os encarnados. Porque como nós comentamos, né, a vibração, ela é como se fosse uma identidade fluídica que o espírito tem. Então nós temos pessoas que têm ligações muito íntimas, muito próximas, entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos e tudo mais, que um pensa no outro, o outro telefona, o outro aparece. Fulano está chegando, de repente, bate na porta. Vai abrir aquela pessoa. Por quê? Porque tem essa sensibilidade apurada. Mas aí cada caso é um caso diferente que a gente pode avaliar. É a questão de sintonia, sem dúvida nenhuma. Então a sensibilidade, sintonia, né, tudo são atributos do perispírito. Dona de Mim colocou, eu já ouvi um médium contando que uma menina morta entrou no centro correndo com medo de ter visto sua mãe morta, dizendo que estava vendo o fantasma da mãe. Sim, é muito frequente acontecer isso, Dona de Mim. É muito mais do que a gente imagina. Porque a gente acha assim, não, você desencarnou, aí você vai acordar, você vai ver alguém familiar, você já vai ter compreensão, você já vai aceitar a sua desencarnação e tudo mais. Só que na verdade não é bem assim. Lembremos que o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, de uma forma didática, de uma forma científica, de uma forma mais técnica sobre a realidade do espírito, é um conhecimento que é distribuído por um grupo muito pequeno. A estatística mundial, que eu falei para vocês, gira em torno de 25 a 30 milhões de simpatizantes na doutrina. 25 a 30 milhões, por um universo de mais de 7 bilhões de pessoas. Então você imagina um muçulmano desencarnando, um hinduísta. O hinduísta ainda vai porque ele é reencarnacionista, o budista também. Mas imagina alguém lá no Afeganistão, imagina alguém lá no Sudão, alguém que vive lá na Costa Rica, alguém que vive lá na Sibéria. Ele desencarna sem nenhum tipo de conhecimento do que vai esperar, a não ser aquilo que as religiões dogmaticamente passam para ele. Então esse conhecimento que a gente desencarnou, você como espírita fala, bom, eu sei que eu desencarnei, né? Ou melhor, eu vou desencarnar, e aí então sei que alguém vai se aproximar, eu sei que meu corpo físico já não existe mais, eu sei que eu preciso me sintonizar com os planos elevados para ser atendido e tal. Então nós conhecemos esse processo. Coloca na hora de texto, filhinha. Daí então a gente lembra sempre, né, que esse medo, esse receio, ele é muito natural, pelo fato das pessoas ainda não terem esse conhecimento da realidade que os espera. Será que sabendo um pouquinho que sabemos já vai nos ajudar a entender quando desencarnarmos? Certamente que sim. Todo conhecimento, por menor que seja, como diz Einstein, né, uma mente que se expande jamais retorna ao seu estado inicial. Então quando você tem um conhecimento do plano espiritual que trouxe para você algo extra, né, a gente pode lembrar sempre do filme Ghost, que mostra aquele período inicial do Sam, quando desencarnou. E aí então ele estava no cemitério, depois ele estava no hospital, depois estava no cemitério, tentava atravessar a porta, tudo aquilo, conversava com outros espíritos. É mais ou menos aquilo. Claro que no filme mostra de uma forma romântica, de uma forma meio fantasiosa e tal, mas é mais ou menos aquilo. O espírito que não tem consciência do que aconteceu, ele vai sofrer e muito. Principalmente porque a maioria de nós encarnados está muito apegada aqui aos interesses do mundo físico. Então não é raro um espírito que desencarna e fica ligado ao seu corpo físico por um período inicial, até que ele se convença ou seja auxiliado para poder se desprender. Do contrário, ele vai ver o seu sepultamento, vai ver o seu corpo, vai passar por todo aquele processo de perturbação ou de tortura, digamos assim, tortura psíquica, né, por aquilo que ele passa. Então muitos espíritos vivem assim. A Vaninha lembrou aqui também, né, que hoje as igrejas tradicionais aqui do Brasil mostram bem isso, né? Eles desencarnam esperando o juízo final, esperando o
o arrebatamento, esperando, fica inconsciente, aguardando e tudo mais, né? André Luiz fala sobre isso. Aquele bando de gente dormindo e perguntou, né? Por que todo mundo está dormindo? Porque eles estão aguardando ali um momento deles, estão vivendo a realidade deles intimamente, mentalmente. Não se deram conta ainda dessa nova realidade. Vamos em frente. Item número 7. Conforme as circunstâncias, o pensamento do evocador... já li isso aqui, né? Tá. 8. O espírito evocado se manifesta voluntariamente ou é constrangido a isso? Resposta. Ele obedece à vontade de Deus, o que quer dizer a lei geral que rege o universo. Não obstante, constrangido não é bem o termo, porque ele julga se é conveniente atender e ainda nisso dispõe do livre-arbítrio. O espírito superior atende sempre o que o chamam com uma finalidade útil, só se recusa a responder a reuniões de pessoas pouco sérias e que tratam disso por divertimento. Então é interessante, né, que a gente vê, principalmente nos filmes de terror, que aborda essa ideia do sobrenatural. Aí eles ficam todos vestidos de preto em volta de uma mesa, com velas acesas, com símbolos cabalísticos, símbolos religiosos, símbolos místicos. Aí eles falam assim: eu ordeno que você se manifeste nessa reunião. Aí o espírito aparece. Só que a realidade não é essa. Eu ordeno que você se manifeste. Você não ordena nada, eu não vou. Eu não quero ir, eu não vou. Então o espírito tem um livre-arbítrio dele quando ele é evocado por um espírito, por um encarnado, que tem ali a sua mesma condição. Mas Kardec ele tem ali uma resposta mais interessante, quando mostra que essa ideia do constrangimento, que ele fala que não é bem assim, significa que nenhum espírito é obrigado a se manifestar se ele não quiser. E isso na relação que ele tem com o encarnado. Porque ele não deve nada para ele, o encarnado não pode fazer nada por isso. Mas nós temos uma outra condição. O item número 9. O espírito evocado pode negar-se a atender? A resposta: perfeitamente. Onde estaria, sem isso, o seu livre-arbítrio? Achais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos, acaso vos considerais obrigados a responder a todos os que pronunciam vosso nome? Mas quando assim o digo, refiro-me ao chamado do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a se manifestar. E é o que acontece normalmente nas reuniões de desobsessão. Aquele espírito é um obsessor, está querendo perseguir ali a sua vítima por um motivo de vingança, para trazer para ele algum tipo de prejuízo e tudo mais. E aí então aquela pessoa vai a um centro espírita, por exemplo, solicitar ajuda, é feita a reunião de desobsessão e de repente aquele espírito se manifesta. E ele começa a resmungar, começa a querer xingar. Eu falo querer xingar, porque se for um bom médium não vai permitir que isso aconteça. Então o espírito vai querer espernear, falar palavrões, fazer ameaças e tudo mais, né? Então, se o médium for bom, ele fala: fica quieto aí, você só vai responder o que for perguntado. E aí então, o espírito se manifesta. E ele fala: eu não quero estar aqui, me deixa embora. Não são raras as situações assim, em que o obsessor reclama por estar ali. Só que na verdade ele foi atraído magneticamente para aquela reunião, para aquela incorporação, sem ele sequer se dar conta do que aconteceu. Só que à sua volta nós temos ali espíritos trabalhando que o induzem a esse tipo de aproximação e, na verdade, quase que o arrastam a essa manifestação. Para que ele seja obrigado a ouvir a doutrinação, para que ele tenha percepção do que está acontecendo. Então nós temos vários depoimentos, vários relatos que falam para nós sobre esse tipo de processo. Quando um espírito superior o constrange a essa manifestação, ele não tem como escapar. Porque nós falamos de influência magnética, influência fluídica, e é uma força que o espírito não pode resistir. Agora, o evocador, quando chama o espírito para se manifestar, ele não tem o poder de fazer isso, a menos que ele seja um espírito que tenha ali uma influência moral superior e, consequentemente, conte com a participação dos espíritos desencarnados para poder ajudá-lo nesse processo de incorporação. Então essa ideia que a gente vê nos filmes, né? Eu ordeno que você responda ao meu chamado. Isso é tudo balela. Tudo fantasia. Aí perguntamos assim, mas e naquelas reuniões de descarrego que nós vemos na televisão? Onde algumas igrejas evangélicas, chega o pastor lá assim, eu ordeno em nome de Jesus e coisa e tal.
Muitos desses pastores que fazem um trabalho com seriedade são atendidos pelos próprios espíritos. E aquilo é real. Só que muitas vezes aquilo acontece, sempre, né? Que a gente vê na televisão, obviamente, são as tentativas que deram certo, mas muitas vezes são feitas evocações em que não acontece absolutamente nada. Em que esses pastores são sumariamente ignorados pelos espíritos. Então todo o trabalho que é sério, mesmo que você tenha conhecimento ou não, então nós temos ali curandeiros, nós temos todos médiuns naturalmente, né? Ou pessoas que têm ali uma influência espiritual superior ao espírito que foi solicitado. Então nós temos curandeiros, nós temos sacerdotes, nós temos médiums, nós temos pajés e tudo mais, que são médiums, que embora não reconheçam apenas uma faculdade, um poder superior, um dom divino, seja lá qual for o nome que ele dê, mas ele então conta com o amparo do plano espiritual e trazem em si mesmo, né, a superioridade moral, como foi colocado aqui pela Miriam, né? Eles atendem, mas pela autoridade moral de quem está ali. Então lembra assim que quando se faz um trabalho relacionado com o plano espiritual, nós temos ali a participação de muitos espíritos. Porque o espírito não se manifesta apenas numa reunião de mediúnica no centro espírita. Se você vai a uma missa e você tivesse a oportunidade de ver o que acontece dentro de uma cerimônia religiosa que é feita com seriedade, onde o sacerdote leva a sério, onde os participantes levam a sério, existe aquela comunhão de pensamento entre todos os participantes e tudo mais, a igreja fica lotada, fica empinhada de gente. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, qualquer templo religioso. Muitas vezes tem gente do lado de fora porque não consegue entrar, tamanha quantidade de espíritos que tem ali. Não são raras as vezes em que a gente vê no centro espírita, muitas vezes ali 500 lugares para os encarnados, e tem 2.000 espíritos presentes ali assistindo aquela palestra, ou assistindo aquele trabalho, aquele congresso, aquela participação, não importa. Então toda vez que se juntam, a gente lembra sempre que as palavras de Jesus são definitivas, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E quando ele fala lá eu estarei, estará representado, sem dúvida nenhuma, por uma legião de espíritos que estarão ajudando a todos os participantes que estão ali, buscando um acolhimento, buscando uma orientação, buscando um conforto. Só que naturalmente esses espíritos vão falar dentro da linguagem de cada religião. Eles não vão violar a crença das pessoas. Se por acaso um católico ou evangélico não acredita na manifestação de espíritos, eles vão respeitar essa crença. Mas nem por isso eles deixarão de atender as pessoas que estão ali. Já que elas têm essa crença, porque elas foram educadas assim. Agora, se elas tivessem uma crença, como acontece, por exemplo, no centro espírita, naturalmente, tendo um médium ali presente e tendo ali a reunião organizada e permitindo a manifestação desses espíritos, certamente eles se manifestarão. A gente vê muito isso nas reuniões que acontecem no CELD. O CELD é o Centro Espírita Leon Denis, que tem no Rio de Janeiro, cujas palestras são transmitidas aqui pelo Pautalk. E hoje, quarta-feira, na palestra das 19h30, ela começa às 19h30, acaba ali por volta das 8h30, e em seguida tem a manifestação dos espíritos. Tem ali uma manifestação de uns 5 minutos, uma orientação espiritual, e é transmitida aqui pelo Pautalk. Quem tiver oportunidade, curiosidade, hoje 7h30, na Sala Espiritismo Net Brasil, depois da palestra das 7h30 da noite. E aos sábados também, aos sábados às 19h, depois das 8h da noite, tem ali também a manifestação dos espíritos. Então, se é possível e é aceitável, e isso vai provocar algum benefício para o grupo, os espíritos estão presentes. Se eles acham que a presença deles vai provocar muito mais um tumulto do que trazer algum benefício, eles se mantêm, então, naquele silêncio, mas, dentro do ambiente espiritual, eles estão ativos, dando os seus passes, transmitindo as suas intuições, protegendo as pessoas que estão ali presentes. Porque a minha religião pode não me dar condições de ter esse conhecimento, mas a minha fé que vai atrair o amparo do mundo espiritual. Né? Por exemplo, normalmente, né, Sandra, ou é o Dr. Herman, ou é o Baltazar, ou outros espíritos. Eu me lembro de uma participação que teve lá, de uma funcionária, de uma senhora que trabalhava no CELD. Ela era funcionária, trabalhava acho que na faxina, e aí então depois de um tempo que ela desencarnou, ela veio trazer ali a participação dela. Era uma trabalhadora simples, uma trabalhadora humilde, que teve o merecimento de se manifestar numa reunião pública. Na cozinha? Bom,
era uma trabalhadora assim que era bastante simples. Não era dirigente, não era grande médium, era simplesmente uma colaboradora da casa. Por isso então a gente vê que os espíritos estão ali, sempre à nossa volta, e sempre que é possível eles estão ali ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos em frente. Falei do item número 8 e item número 9, né? Deixa eu ver aqui. Tá do seu livre-arbítrio e tal. Tá, Herculano Pires traz para nós um comentário sobre essa questão, né, se o espírito pode negar-se a atender e quando ele é influenciado por um espírito superior. Herculano diz o seguinte: o poder do espírito superior se exerce em benefício do inferior, obrigando-o a se manifestar para o seu próprio bem. O livre-arbítrio é condicionado pela evolução. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua liberdade. É o mesmo que vemos na Terra. Os criminosos estão sujeitos a restrições da liberdade que não devem atingir os homens de bem. Nas sessões de desobsessão, os espíritos inferiores são frequentemente obrigados a se manifestarem para o seu próprio bem e em favor de suas vítimas. Então existe ali um trabalho organizado entre os encarnados e os desencarnados. E todo grupo bem montado, um grupo bem trabalhado, um grupo bem que trabalha em sintonia com o plano espiritual, tem ali muito mais efetividade nas suas tarefas do que um grupo que procura trabalho de uma forma isolada. 10 agora. O evocador, agora a gente fala daquela história das evocações feitas pelas assombrações, né? O evocador dispõe de algum meio de constranger o espírito a atendê-lo? Vocês se lembram, né? Eu ordeno que você se manifeste, não sei o quê. Em nome de não sei o quê e tal. Se ele fala em nome de alguém, mas ele não age em nome de alguém, não significa nada isso. Então ele dispõe de algum meio de constranger o espírito a atendê-lo? A resposta: nenhum. Se o espírito é igual ou superior a ele em moralidade. Digo em moralidade, e não em inteligência, porque então não tem nenhuma autoridade. Se for inferior, poderá fazê-lo para o seu próprio bem, porque então outros espíritos os ajudarão. Então, na verdade, existe uma participação dos espíritos sempre que existe essa evocação, ou pelo menos quando a reunião é séria. Se por acaso a reunião não for séria, os espíritos nem se dão ao trabalho de trazer ali alguma contribuição. Procuram induzir, por exemplo, os médiuns fora daquela reunião, né? Não faça esse trabalho, cuidado com isso, não vá para aquele lugar, cuidado com o que você está fazendo. Então isso é feito durante o sono, isso é feito durante as suas atividades, através da intuição e tudo mais. Se por acaso aquele que é o protegido ignora essas orientações e mesmo assim ele quer levar adiante o seu propósito, então os espíritos falam: se você não aprende pelo amor, você vai ter que aprender pela dor. Então boa sorte, vamos ver o que vai acontecer. E aí depois vem todos os desdobramentos, muitas vezes negativos, em processos obsessivos, de perturbação, de constrangimento por desmascarar um trabalho feito por mistificação. Porque você se lembra, quando a gente estudou aqui, suspensão da mediunidade. O médium vai, isso aconteceu certa vez numa instituição, que não era espírita, mas que trabalhava com mediunidade, que eu comentei com vocês, em que aquele que era o dirigente, o fundador da instituição, que era uma instituição que promovia muitos benefícios, né, a favor dos frequentadores, dos seguidores daquela doutrina, daquela religião, ele veio desencarnar. E o filho ambicioso, digamos assim, assumiu o trono. E aí então ele começou a agir muito mais para a sua autopromoção do que para o benefício do trabalho. E a sua mediunidade foi suspensa. E ele então começava a simular manifestações espirituais. Ele começava a trazer mensagem do plano espiritual como se fosse legítima, só que na verdade ele simulava. Fisicamente ele interpretava o papel de uma incorporação e trazia uma mensagem de acordo com o seu interesse. Até que descobriram. Porque aí então os médiuns da casa começaram a perceber que tinha coisa errada ali. E a instituição passou por um abalo para poder sofrer ali a sua reformulação, e aí eu já não sei o que aconteceu. E isso quem me contou foi um amigo que era dirigente, né? Aliás, foi aquele que foi o meu, digamos assim, o meu mentor na aproximação com a doutrina espírita. Porque foi por causa dele, ele que me trouxe para a doutrina espírita, vamos dizer assim. Então ele me contava, já era um senhor, hoje ele deve ter por volta dos seus 80 e poucos anos,
E aí então ele me apresentou livros, me levou em centro espírita, conversava muito, acabei me interessando pela doutrina. E aí então ele me contava essa situação no centro que ele trabalhava, que era um centro de Umbanda. Então a gente vê assim que muitas vezes os encarnados, querendo, né, serem detentores de poderes que não têm, acabam criando fantasias, iludindo as pessoas que não participam. Por isso que é fundamental, né, o que a doutrina proporciona para nós é a liberdade que todos temos de estudar. Diferentemente do que acontecia na Igreja Católica, por exemplo, na época da Idade Média, onde todas as Bíblias eram escritas em latim, as missas eram realizadas em latim, e o público, que não entendia bulhufas do que estava sendo falado, simplesmente participava dizendo amém. Até que veio Martinho Lutero para romper com esse domínio da Igreja e fez então a tradução da Bíblia para o alemão. E a partir dali, todas as pessoas tinham condições de ler e conhecer aquilo que estava escrito. A doutrina espírita oferece para nós livros que você pode comprar onde você quiser e estudar com quem você quiser, e te dá a capacidade de julgamento. Que se você frequenta um centro espírita e você tem um mínimo de estudo e você começa a perceber algumas bizarrices que acontecem em algumas reuniões das instituições que se chamam espíritas, você então já para e fala, está tudo errado. Não é assim que está escrito naquele livro. Não é assim que as coisas devem acontecer. Então o mínimo de conhecimento já dá para nós a condição de fazer isso. Para evitar exatamente esse tipo de manipulação, de mistificação. Alguém que se acha como um sacerdote supremo de poderes absolutos, de poderes divinos, começa então a manipular as pessoas e elas nem se dão conta disso. A gente vê muito isso nessas religiões hoje, em que nós temos aqueles líderes religiosos que falam em nome, que agem em nome, que fazem em nome, e as pessoas dizem amém e começam a chorar deslumbradas. Basta um pouquinho de bom senso para parar e falar, não é assim não. O que está escrito não é isso que você está fazendo. Então pode parar que tem coisa errada aí. Item número 11, para a gente já chegar aqui na reta final do nosso trabalho hoje. Será inconveniente evocar espíritos inferiores? E será de temer que eles dominem o evocador? Aqui nesse mesmo capítulo nós estudamos um pouquinho acima a importância de nós também fazermos a evocação de espíritos comuns, espíritos simples, ou mesmo espíritos perversos. Kardec fala sobre isso. Vamos voltar um pouquinho aqui antes da resposta. Está aqui a utilidade das evocações vulgares, no número 281, e tem um parágrafo que fala aqui. Só um instantinho. Calma. Estou procurando, segura aí. Espíritos burgueses e tal. Espíritos vulgares. Tá aqui, ó. Não é aqui. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Entretanto, alguém que lhes opõe a vontade enérgica, exerce espécie de força bruta, reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar um espírito assim rebelde, aplicando a vontade, e esse respondeu, me deixe em paz com esses ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Então aqui é um esfrega que o médium levou, por causa desse tipo de comportamento. Mas fala aqui para nós, não era exatamente isso que eu queria ler para vocês. Tchau, vai com Deus, Miriam, beijos. Tá aqui. Bom, depois a gente procura para poder trazer aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas fala exatamente sobre isso. Quer dizer, existe uma proibição na evocação de espíritos, nessa condição de espíritos vulgares, espíritos inferiores. O que Kardec coloca para nós é que toda evocação feita com um propósito sério, existe ali a presença, e naturalmente que não seja baseado apenas na curiosidade, pode até ser baseado no estudo, pode ser até mesmo com o propósito de auxiliar. Existe ali o amparo do plano espiritual que colabora com os encarnados para que esse espírito se manifeste e não crie nenhum sentimento de vingança, nenhum vínculo de perseguição. Então, a pergunta é, seria inconveniente evocar espíritos inferiores? A resposta, eles só dominam os que se deixam dominar. Quem for assistido por bons espíritos, nada tem a temer,
porque se impõe aos espíritos inferiores e não estes a ele. Os médiuns, quando sós, principalmente quando iniciantes, devem evitar essa espécie de evocação. O que são esses espíritos inferiores? Vamos imaginar, por exemplo, não deixa de ser curiosa a situação, que sai na televisão que um traficante, numa comunidade qualquer dessas grandes cidades, tenha sido executado numa troca de tiros, ou com a polícia, ou com outro grupo. Aí então a gente está meio sem o que fazer e tal, a gente pensa assim, olha, vamos ver o que aquele espírito vive no mundo espiritual? Vamos ver qual é a dele agora, a partir desse momento? Já que a gente já leu tanto, né, que os espíritos que são perversos aqui no mundo, que são problemáticos, chegam no mundo espiritual e encontram uma situação dramática, eu queria saber como é que eles estão vivendo. Quem nunca perguntou assim, como será que está a vida de Hitler, depois que ele cometeu suicídio na Segunda Guerra Mundial? Né? Pois é, Barbudinho. Tem aquela coisa assim, né? Você está com preguiça de estudar e tal, vamos conversar com os espíritos para ver o que vai dar, né? Aí então você faz uma evocação dessa. Aí você assume todos os riscos, né? Já que o seu propósito foi esse. Porque Kardec fazia evocação. Se a gente olhar, por exemplo, na Revista Espírita e no livro Céu e Inferno, ele evocava espírito que tinha acabado de ser executado na guilhotina. E ele perguntava para o espírito, né? Olha, para nossa instrução e tal, o que você sentiu no momento em que a lâmina fria cortou seu pescoço? Qual foi sua primeira impressão? Então ele foi conversando. Eram criminosos que foram condenados à morte. Kardec fez isso e trouxe para nós as entrevistas. Muitas vezes nós queremos fazer também, só que o nosso propósito é muito mais de curiosidade. Mas nós podemos também ter um propósito edificante. Vamos conversar com esse espírito para saber exatamente qual é a sua condição, já que durante a vida ele teve viveu uma situação bastante complicada dentro dos valores da nossa sociedade, dentro dos valores cristãos. E aí então nós entramos em contato com os espíritos amigos, os protetores espirituais, os nossos orientadores, apresentamos a nossa proposta e seguimos então a recomendação. Observando que o propósito de vocês é elevado, nós vamos colaborar. E aí então o espírito é levado até aquela reunião, dá-lhe a sua contribuição, depois é levado de volta para onde de direito, né? Por isso então nós temos sempre essa ideia, se você faz uma evocação, o grupo é bem estruturado, mas o médium muitas vezes não segue os padrões de uma mediunidade bem regrada, bem dirigida. É aquele médium que não estuda, é aquele médium que não participa com regularidade nas reuniões, é aquele médium que não estabelece uma relação saudável com o plano espiritual. Mas o grupo que ele está vivendo é um grupo bom. São pessoas estudiosas. Imaginemos, por exemplo, que todos nós aqui na sala, todos nós temos esse propósito, só tem um médium aqui. E esse médium aqui da sala, então, vive daquela forma completamente desregrada. E a gente fala assim, bom, já que a gente só tem você, vai você mesmo. Aí se tivermos oportunidade, os espíritos nobres que nos assistem já vão dizer, olha, para tudo, nem começa porque vocês vão ter problema. Então, tudo isso depende do quê? Da estrutura, da intenção, né, das relações que se estabelecem e tudo mais. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só dar uma olhadinha lá no livro Céu e Inferno e procurar espíritos endurecidos e procurar criminosos arrependidos. Na segunda parte do livro tem entrevistas que Kardec apresenta para nós desses espíritos. O espírito foi executado, uma semana depois foi evocado. E aí então os espíritos conduziram esse espírito até a reunião mediúnica e foi então constrangido a trazer o seu depoimento. Bem interessante, vale a pena o estudo. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que só. Nós temos a questão número 12, que vai ser a próxima, mas como a gente já está aqui no finalzinho do trabalho, a gente deixa para o nosso próximo encontro na semana que vem. Que então a pergunta número 12 será a próxima que nós vamos estudar. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário a respeito desses temas que nós estudamos? Alguma colocação, alguma observação? Podemos encerrar? Beleza? Lembrando que no Kardec colocou 37 perguntas nessas perguntas sobre evocações. Então a gente já está aqui na número 12, né? Vamos ainda mais um pouco para frente para aprender um pouquinho mais, tá? Bom, eu vou passar então para a Cindizinha, que vai fazer um encerramento para nós. É isso, né, Cindizinha? É você, né?
Sendo você, eu já te evoco para fazer aqui o nosso encerramento, então. E como você é boazinha, você vai responder ao nosso chamado. Então, a gente vai para a nossa prece, depois a gente volta para dar aqui os recadinhos para vocês. Lembrando que amanhã a gente vai continuar falando sobre a música espírita, né? Agora a entrevista